A partir de agora, passamos a apresentar o programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Bom dia, bom dia! Nós, da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis, estamos aqui na nossa querida Rádio Voz 107.7 para, a partir de agora, levar até você o nosso programa Cristo Vive. Programa esse que é de jornalismo na Santa e Amada Igreja. Eu, Paulo Amparo, e hoje temos com muito prazer o nosso querido amigo, diácono permanente, o diácono Ricardo José. Diácono Ricardo José, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, amigo. Bom dia, Paulo, bom dia, amados ouvintes. Então, é uma alegria imensa poder participar com vocês desse programa, né? Que legal, diácono, a alegria toda nossa, né? Quem ouve o diácono aqui com esse vozeirão já se reporta à Catedral do Senhor Bom Jesus, porque pela graça de Deus, diácono, o senhor já está servindo há muitos anos a Igreja Mãe, a Paróquia Mãe, colaborando atualmente com o Padre Edmilson, que é o vigário. É o pároco, né, da Paróquia Catedral e também o vigário-geral da nossa cúria, colaborando ali com ele diretamente na Casa de Deus. Sim, é uma alegria também poder estar aqui na Casa Mãe. Então, estando aqui, nós podemos sempre auxiliar o pároco, né? A missão do diácono é essa, auxiliar o pároco. Então, para nós é uma alegria poder participar aqui na Catedral Bom Jesus. Que legal. E as pessoas que estão nos escutando agora, quem é o diácono Ricardo José? O senhor poderia partilhar um pouquinho, que com certeza alguns já viram, né? Vê o senhor de vez em quando, Corpus Christi na Catedral, tantos eventos nós temos na Catedral, mas quem é o diácono permanente Ricardo José? Evangelista. Isso, Ricardo José Evangelista. Então, eu costumo dizer que quem não me vê tem que trocar de óculos, porque com esse tamanho todo fica complicado. Mas eu venho de uma família já católica, né? Então, desde a minha infância, então meus pais já atuavam na igreja. Então, eu vivi dentro desse contexto. Isso foi crescendo, essa vocação de poder servir sempre. E a diaconia permanente, porque me perguntam, o senhor vai ser padre quando? Eu falei, nunca. Depende, né, se for da vontade de Deus, mas a minha vocação é o diaconato permanente. Então, sirvo aqui na catedral com muita alegria. Isso vem desde as origens, desde a infância. Meus pais sempre atuaram dentro da igreja, em vários movimentos. E isso cresceu, fez com que eu também pudesse me dedicar a isso, né? Então, ser diácono permanente da Santa Igreja. Isso é uma alegria imensa para mim. É verdade, diácono. Estamos aqui com o nosso querido amigo, diácono José. Mas, diácono, nós gostaríamos que o senhor partilhasse um pouquinho com todos os amigos ouvintes a respeito do Evangelho da Santa Liturgia deste domingo, amigo. Então, o Evangelho deste domingo nos fala sobre uma pergunta importante que Jesus faz às pessoas que estavam lá naquele momento, né? Quem dizeis que eu sou? Se Jesus aparecesse nesse momento para você e perguntasse, e vós, quem dizeis que eu sou? Então é importante a gente observar a nossa resposta. Como podemos responder a isso? Se eu de fato digo que Jesus é o Filho de Deus e se eu acolho isso em minha vida, como eu me porto diante disso? Será que eu levo isso para a minha vida no cotidiano, no Evangelho, no trato com as pessoas, nas minhas relações de trabalho? Então, devemos acolher essa pergunta de Jesus no nosso dia a dia e colocar isso em prática. Se eu digo que Jesus é o Filho de Deus, então eu tenho que me colocar diante disso e aceitar esse compromisso diante de Jesus. E vós dizeis quem eu sou? É verdade, diácono, é verdade. Diácono, mas no local que o senhor serve, que é a catedral, a casa, né? Ali do bispo, onde tem a cátedra, nós tivemos, diácono, um momento de muita alegria, de muito júbilo, no último sábado agora, 4 ordenações sacerdotais. Isso, nossa diocese é abençoada com muitas vocações e nesse tempo, então, foi de grande alegria poder participar. Eu estava auxiliando o bispo como diácono, né, que serviu ao altar, então, uma grande alegria poder participar desse momento. Lá foram ordenados, então, sacerdotes. O padre agora
Diego, o padre Marcelo, o padre Marcos Antônio e o padre Orlando. O padre Orlando participou da catedral durante um bom tempo, né? Serviu aqui como ministro, como catequista, fez parte dos movimentos da catedral. Então aqui estamos para ajudar sempre, para servir sempre. É verdade, amigo ouvinte, e nós não poderíamos partilhar com todos vocês que nos dão o privilégio da audiência nesse momento, parte da homilia do nosso bispo diocesano, Dom Valdemar Pacini Dalbello, por ocasião dessas 4 ordenações que nós tivemos no último sábado, na verdade, no penúltimo sábado. Ouçamos. Saudar com carinho os nossos 4 diáconos, eleitos para o sacerdócio, para receberem a ordenação nesta celebração. Marcelo, Marcos Antônio, Orlando e Diego. Saudando-os, quero como que abraçar, saudar com carinho seus familiares aqui presentes, aqueles também que nos acompanham à distância, seus amigos, irmãos e irmãs de comunidade, que são muitos, aqui uma boa parcela que representa tantos queridos que vão sendo reunidos, colhidos no relacionamento ao longo da vida de cada um de vocês. Saudar com grande carinho os nossos presbíteros, os da Diocese de Anápolis, alguns que nos visitam também, que vêm para participar dessa celebração de outras dioceses. Saudá-los cumprimentando o Padre Edmilson, nosso vigário geral e que nos acolhe aqui na Igreja Catedral. Ao Padre Nevair, uma palavra de gratidão, bem como aos formadores, aqueles que se dedicam à pastoral vocacional e todos os benfeitores dos nossos seminários. Muito obrigado. Que bom tê-los nesse dia de colheita, por assim dizer, de uma semente que o Senhor colocou no coração desses 4 irmãos, fez crescer, fez germinar, e agora na maturidade, já produzindo muitos frutos de vida cristã e diaconal, agora também, além desse, outros tantos frutos na vida dos irmãos e irmãs no serviço presbiteral. Queridos religiosos e queridas religiosas, seminaristas, diáconos, seminaristas, vocacionados e vocacionadas, queridas famílias aqui presentes, uma saudação carinhosa aos jovens, adolescentes e mesmo às crianças, que é sempre muito bom tê-las conosco nas celebrações. Nossa gratidão pela presença de irmãos e irmãs, autoridades que assumem cargos, missões tão importantes nos municípios e no estado de Goiás, os municípios da nossa diocese e no estado de Goiás. Muito obrigado pela presença que nos alegra muito. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Nosso Senhor, antes da sua paixão, se dedica à oração. Ora ao Pai por nós, pelos primeiros discípulos feitos apóstolos enviados e por aqueles que haveriam de crer, por cada um de nós. O Filho faz o que vê o Pai fazer. Desse modo, reconhecendo o Pai como aquele que o enviou, também ele, enquanto Filho, envia os seus discípulos, os que eram do Pai e que o Pai lhes deu, os envia ao mundo, apóstolos seus. Lemos em João 3,17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo,
mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Certa vez um professor nos disse que se fosse preciso abreviar ou resumir o Evangelho segundo João, ele escolheria esse versículo. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, cheio de compaixão, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Do mesmo modo, aos apóstolos cabe a continuidade da missão salvífica de Jesus, não para condenar, mas para que o mundo seja salvo por ele. O princípio da missão na igreja é o amor do Pai por nós e a resposta de amor do Filho ao Pai. A missão faz-nos ingressar nesse dinamismo do Deus Trino, que é amor, por recebermos o Espírito do Filho, o Espírito Santo. Este impulso, decisão de amar as pessoas, os de perto, os de longe, os conhecidos, os menos conhecidos, de amar o mundo, não o mundano, mas o mundo, torna-se como que uma imposição, não por um agente externo, não uma coação externa, mas uma imposição a partir de dentro, do próprio coração unido ao do Senhor. São Paulo nos dá esse testemunho. Pois se eu anuncio o Evangelho, isso não é para mim um título de glória. É antes uma necessidade que me é imposta. Ai de mim se eu não anuncio o Evangelho. A palavra dos bispos no documento de Aparecida a respeito desse impulso missionário esclarece. Quando cresce no cristão a consciência de pertencer a Cristo, em razão da gratuidade e alegria que produz, cresce também o ímpeto de comunicar a todos o dom desse encontro. A missão não se limita a um programa ou projeto, mas é compartilhar essa experiência do acontecimento, do encontro com Cristo, testemunhá-lo e anunciá-lo de pessoa a pessoa, de comunidade a comunidade e da igreja a todos os confins do mundo. Muito bem, estamos ouvindo parte da homilia da ordenação que tivemos recentemente na Catedral, onde, pela graça de Deus, foram ordenados mais 4 novos sacerdotes para a Santa e Amada Igreja. Agora vamos ouvir a segunda e última parte dessa homilia, feita pelo nosso bispo diocesano, Dom Valdemar Passini Dalbello. Ouçamos. No marco dos 60 anos da Diocese de Anápolis, ouvimos a palavra de Deus, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o bom Jesus, a orar por nós hoje, nesta catedral, com o presbitério aqui reunido. Jesus, em sua oração sacerdotal, como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Jesus ora ao Pai por nós, para que tenhamos a confiança de que o caminho da missão está garantido por Ele. Não precisamos ter medo nem do presente nem do futuro. Basta que permaneçamos unidos, sejamos um, sob o poder de sua oração, selada por seu sacrifício de amor. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Irmãos e irmãs, vejo nossa igreja diocesana ornada de numerosos e belos dons de Deus. O quanto recebemos nos responsabiliza por essa espécie de imposição interior, pois
se fomos enriquecidos pelos tesouros do Pai das luzes, é preciso levá-los aos que ainda precisam reconhecer e ingressar no caminho da luz do mundo, nosso Senhor Jesus. Aliás, nós mesmos desfrutaremos ainda mais dos frutos de tão grandes dons recebidos se nos lançarmos decididamente na missão. Somente a missão nos provoca ao amor que desinstala sempre, que nos leva à oração contínua, ao esforço de uma conversão autêntica, a assumir a própria vocação para o bem de todos os irmãos e irmãs. Não só para o próprio bem, mas viver muito bem a vocação do matrimônio, a vocação da vida consagrada, a vocação do diaconado, a vocação do fiel leigo, do celibatário, a vocação sacerdotal. Como pensar em santidade de vida a não ser no esforço missionário? Deixemo-nos guiar pelo Espírito, que nos conduz à resposta de amor ao Pai e àqueles que o Pai ama, ao modo de Jesus, anunciar a boa nova aos pobres, curar os enfermos, consolar os tristes, libertar os cativos e anunciar a todos o ano da graça do Senhor. Eis as bases perenes, envolventes da missão da Igreja. Esse caminho de intensificação da missão, eu chamaria assim, em nossa Diocese de Anápolis, é um caminho já iniciado, mas agora vamos intensificá-la. Estamos decididos a iniciar muito bem os nossos membros, os novos membros das nossas comunidades. Iniciar bem as crianças, os adolescentes e os jovens que nelas crescem. Iniciar muito bem os jovens, os adultos que chegam às paróquias num processo de abertura à conversão ao Senhor, desejando ser católicos. Impressionante o número de jovens e adultos que estão chegando na iniciação à vida cristã nas nossas paróquias. É encantador. Isso nos responsabiliza muitíssimo. A iniciação à vida cristã, capaz de oferecer os lugares e os meios de um autêntico encontro com Jesus, a oração, a escuta da palavra de Deus, a vivência e a graça e a vivência dos sacramentos, a vida fraterna, uma fraternidade comprometida, dando-nos as mãos nos desafios da vida cotidiana. Esse compromisso é o princípio de uma ação evangelizadora que se intensifica, que se abre a um dinamismo missionário cada vez maior das nossas comunidades paroquiais. A voz do Espírito, dirigida à nossa igreja, pode ser reconhecida em muitos momentos e de muitos modos. É preciso escutar o que o Espírito diz às igrejas, no caso, a igreja de Anápolis. Se estivermos atentos aos sinais, poderemos nos alegrar com uma diocese, toda ela vivendo em um estado permanente de missão. Parabéns, Diocese de Anápolis, pelos seus belos e juvenis 60 anos. Parabéns à nossa igreja e demos graças a Deus. Quando o Senhor Jesus sussurrou o seu chamado aos corações dos diáconos, Diego, Marcelo, Marcos Antônio e Orlando, eles não suspeitavam que viveriam um dia a graça do sacerdócio em tempos tão belos. Os melhores tempos para eles e para nós todos são estes, são os tempos que o Senhor nos dá
Os desafios à missão apresentam-se diante de cada um deles como campos dourados. É tempo de colheita. Se fosse para semear, ia chorando, se lamentando. Mas para colher, alegria e cantos. É como reconhecer nas exigências do matrimônio o chamado a ornar com o amor cotidiano a beleza da noiva. Cuidar dessa igreja diocesana, lá onde o Senhor nos coloca, reconhecendo a sua beleza e cuidando dela para cada dia se mostre ainda mais bela. A ordenação sacerdotal neste 15 de agosto, dia da Assunção de Nossa Senhora aos céus, entre nós, tão venerada como Nossa Senhora da Badia, temos a imagem aqui ao lado da Senhora da Badia, nós vamos celebrar liturgicamente nesse final de semana, hoje à noite e amanhã, a Assunção de Nossa Senhora, que é justamente nesse dia 15 a data. A ordenação nessa data tem uma forte conotação esponsal. Deus não deixou inacabada a obra de oferecer sua beleza em Maria, conformando-a a seu Filho Jesus, dando a ela a graça de participar de modo singular do seu mistério pascal, chegando a colher o fruto excelso de sua glória nos céus. A vocação da nossa igreja é toda ela representada nos caminhos percorridos por Maria. E desse modo, a igreja se reconhece vocacionada à glória celeste. Em nosso percurso de assunção, nosso caminho de conversão, caminho de missão, ao longo do tempo, nossa história de salvação, cabe a nós a conversão sincera, à vivência e ao anúncio do Evangelho. Maria, toda ela um sim para Deus em Jesus Cristo, intercede por nós, para que também nos tornemos um sim cotidiano ao Senhor. A missão vem do alto e conduz neste mundo ao céu. Vocês, queridos diáconos, recebem a ordenação sacerdotal para oferecer os auxílios do Cristo sacerdote, bom pastor, aos irmãos e irmãs, nas comunidades, eles que possuem, eles e nós todos, que possuímos essa vocação à santidade, à missão ao céu. Vocês não viverão para si mesmos, mas estarão a serviço do sacerdócio comum a todos os fiéis, a serviço da vida batismal, do batismo que recebemos. E unidos a eles, abrindo portas e corações, novas portas e novos corações a Cristo Jesus. A grande missão da igreja precisa de sacerdotes. Vocês concordam? Concordam mesmo? Então precisamos rezar pelas vocações e fazer propaganda. Né? Fazer propaganda, que eu digo, não é propaganda, mas rezar pelas vocações, valorizar os nossos padres, falar bem do ministério. A grande missão da igreja precisa de sacerdotes devotos e dedicados. Por isso vocês são, hoje, um sinal para a Diocese de Anápolis. A missão pede e gera um presbitério inteiro, devoto e dedicado,
ao nosso Senhor. Vocês não estão sozinhos, não tenhais medo, diria o Senhor. Esses irmãos sacerdotes que imporão as mãos sobre vocês, logo após a imposição das minhas mãos, eles se alegram muitíssimo com o dom precioso que vocês se tornam. Sim, para as comunidades, para os fiéis, mas também para o nosso presbitério. Vocês são um presente de Deus para o nosso presbitério, para a nossa fraternidade presbiteral. Sejam muito bem-vindos. O nosso muito obrigado ao nosso bispo diocesano, Dom Valdemar Pacini Dalbello. Diácono Ricardo, o senhor estava ali coladinho ali em Dom Valdemar, atento a todas as situações, a catedral lotada, mas como é bom, sempre quando, os sacerdotes, os consagrados, sempre quando falam com muita sabedoria, mas a gente via tanta profundidade nas palavras de Dom Valdemar, assim, a alegria dele ali resplandecendo a todos os presentes, nessa alegria da igreja, de novos sacerdotes, 4 novos padres. O senhor pode presenciar isso ali lado a lado, e que homilia muito profunda, que nos promove inúmeras reflexões, diácono. Sim, eu tenho o privilégio de estar aqui na Casa Mãe, e estando na Casa Mãe, a catedral assim é chamada, então a gente sempre se alegra quando tem essas atividades, essas ordenações, porque reúne não só o povo de Deus, mas também podemos nos encontrar com os outros irmãos, os outros sacerdotes e diáconos que por vezes não nos vemos com tanta frequência. Mas a homilia tratou justamente sobre isso, de os irmãos do sacerdócio, Então aqueles que devem se dedicar totalmente de corpo, de alma e que possam estar junto do povo de Deus, não se ordenar somente para si, mas também para o povo que espera, sempre confia nos sacerdotes que a igreja confia a eles, É verdade, diácono, é verdade, e assim foi. Agora, amigos ouvintes, vamos ouvir já o neo-sacerdote, o padre Diego, fazendo uso da palavra ali no final dessa ordenação, falando em nome dele, é lógico, e dos outros 3 padres que foram ordenados, nos diz respeito aos agradecimentos. Ouçamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, tu és sacerdote eternamente. Esta frase ganha um tom particularmente especial para nós hoje, e por isso neste momento gostaríamos de render graças a Deus por este dom que, sem mérito algum de nossa parte, nos foi concedido. Bendito seja nosso Senhor e Mestre, que nos chamou e nos consagrou no ministério presbiteral. No mesmo sentimento de gratidão, queremos externar nosso agradecimento ao nosso bispo diocesano, Dom Valdemar Pacini Dalbello, que em sua solicitude pastoral nos conferiu hoje o 2º grau do sacramento da ordem. Vossa Excelência, muito obrigado por sua paterna presença e confiança. Ao Padre Edmilson, nosso pregador de nosso retiro de preparação para a ordenação, muito obrigado pelo auxílio e por ser sinal de Deus em nossas vidas, na pessoa do Padre Anevair José, reitor do seminário. Queremos agradecer nossos formadores, a todos vocês, nossos mais sinceros agradecimentos. Deus lhes pague por toda a doação e por ajudarem a nos prepararmos bem para este momento. Aos senhores padres, agora irmãos no sacerdócio, obrigado pela presença e amizade. Aos nossos diáconos, muito obrigado pela presença e pela fraternidade. Aos religiosos e religiosas, muito obrigado por sua presença tão edificante neste momento. Aos seminaristas, nossos irmãos de caminhada, muito obrigado por sua amizade. Que Deus os acompanhe sempre
Ele conceda a graça de uma generosa perseverança e fidelidade. Às nossas famílias, muito obrigado. Vocês sempre foram um porto seguro e um apoio indispensável para nossa caminhada vocacional. Aos nossos amigos, nossa gratidão pela presença e por caminharem conosco. Aos que auxiliaram na liturgia, leitores, cerimoniários, músicos, a todos, muito obrigado por todo o zelo e esmero. Nossos sinceros agradecimentos aos que auxiliaram na preparação do ambiente onde logo mais nos confraternizaremos e aos que estão agora na preparação do delicioso almoço. Muito obrigado por todo o bem. Por fim, mais uma vez rendemos graças a Deus que em sua providência nos guiou até aqui. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, o nosso muito obrigado ao Padre Diego. A gente ouvindo os agradecimentos do Padre Diego, ele foi em cada detalhe, em cada setor que colaborou na formação, naquelas realidades ali da catedral do jeito que estava, no almoço da confraternização, em cada setor, em cada movimento que contribuiu para que chegasse aquele momento, ele lembrou de agradecer os colegas seminaristas, reitor do seminário, etc., inúmeras situações familiares. Como é bom e belo esse gesto, esse sentimento, essa fala da gratidão. Como é bom ser grato, diácono. Sim, uma particularidade de estar aqui na catedral é porque geralmente nós organizamos todo esse processo da catedral em si. Desde a organização da igreja, marcação dos bancos, os paramentos em si, os objetos litúrgicos, tudo isso passa pelas nossas mãos. Então, quando as pessoas chegam na catedral, nós já trabalhávamos antes com tudo isso para deixar tudo pronto. E é sempre bom agradecer, né? Então, uma ordenação não se faz só do dia para a noite, é durante todo um percurso. Então, tem muito trabalho a ser feito e desenvolvido. Então, é bom agradecer, porque são muitas pessoas envolvidas, não só na estrutura da Santa Missa em si, mas também daquilo que vem depois, que é a confraternização dos irmãos. Então, é muito importante esse agradecimento e sempre lembrar de agradecer, né? Então, é importante isso. É verdade. E para a ocasião aqui da ordenação, nós tivemos o privilégio de encontrar o Padre Tiago. Padre Tiago, vocês sabem onde ele está? Como que ele está servindo a igreja nesses dias atuais? Não? Vamos saber agora. Padre Tiago, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, amigo. Bom dia, Paulo Amparo, bom dia aos nossos ouvintes. Padre, o senhor passou por tantas paróquias servindo a nossa diocese de Anápolis, mas hoje a Santa Igreja quis que o senhor estivesse servindo a igreja como capelão. Como que deu toda essa situação, essa conjuntura, nesse serviço que a igreja pede e confia ao senhor? O serviço de capelão militar foi instituído e institucionalizado já na época do Papa João Paulo II, foi criado o ordinariado militar. Nós temos um bispo próprio para os capelães. Aqui no Brasil, o Dom Marconi é o nosso arcebispo. Temos 2 bispos auxiliares, Dom José Falcão e agora o Dom Fabrício, que era o capelão-chefe do Exército. E acho que são mais de 200 padres. Então, o militarismo é uma vida própria, né? Tem um estilo próprio. Eu, depois de vivenciar 4 meses de curso, eu entendo que não dá para pegar um padre civil e colocar lá dentro. Realmente a gente tem que se tornar militar para entender a vida deles, entender o que eles passam e poder evangelizar e santificar esse trabalho de uma maneira própria. Até eu sou suspeito para falar, padre, que meu filho está em Guaratinguetá, em São Paulo, passou como controlador de voo da aeronáutica e enaltece o trabalho que vocês fazem. Vocês também desenvolvem encontros nessa área militar, religioso, de evangelização a nível de Brasil. Sim, tem os encontros nacionais. O padre que vai ser capelão lá em Guaratinguetá é da minha turma, padre Paulo Molina. São mais de 1000 alunos lá em Guaratinguetá, então realmente é um vasto campo de evangelização e de missão. Eu fui designado para ir para Fortaleza. O ano que vem será a abertura do ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, a primeira turma lá em Fortaleza, uma extensão do ITA de São José dos Campos.
E para mim é uma grande alegria, eu vejo mesmo como uma missão. Eu tinha pedido para o Dom João para ser missionário em outra diocese, diante da quantidade de padres que a nossa diocese tem, graças a Deus. Acho que a gente tem que pensar na missionariedade, para Deus continuar mandando vocações, já que Deus presenteou a nossa diocese com tantos padres. É preciso ter essa missão, essa visão de ajudar as dioceses fora e as que necessitam. E o ordinariado militar necessita muito. O ano passado eram 5 vagas e não completaram as vagas, só entramos 3 padres. Então peço orações aí dos ouvintes por essa nova missão. Estou muito contente de conhecer esse mundo mesmo. Para mim, já tinha a base aérea ali perto da paróquia do bairro de Lourdes, tinha a Vila dos Sargentos ali, fiz amizades com muitos participavam na paróquia e isso serviu de incentivo também para, quando abriu o concurso, vários mandaram: padre, vem ser nosso capelão. E eu tentei fazer tudo dentro da obediência. Dom João já tinha autorizado o padre Alain e o ano passado, né? E esse ano também pedi o consentimento do Dom Valdemar. Não tem nem como fazer a prova se o bispo não autoriza. Então, a autorização do Dom João e com a bênção do Dom Valdemar, eu pude receber aí essa nova missão da igreja. Padre, eu penso que para o senhor é na prática aquilo que a igreja sempre pede, para avançar para águas mais profundas. Eu lembro do senhor como seminarista, como sacerdote, coordenou a nossa PASCOM com tanto carinho, com tanto cuidado, coordenou a nossa pastoral familiar. Hoje vários reflexos da nossa pastoral foi fruto da iniciativa do senhor à frente dessa pastoral, várias paróquias, construções, região, eu diria entre aspas, complexa ali no entorno de Brasília, Girassol, inúmeras situações. E agora nesse avançar o ordinariato militar. Eu penso que é um viver na prática esse pedido de Deus, da igreja, literalmente servir, padre. 15 anos em paróquia, estou fazendo 16 anos de padre. Então, mas eu queria uma experiência missionária nova e acho que essa porta foi Deus que abriu. Então, não foi só esforço meu, eu vejo que foi graça de Deus. E esses 4 meses que passei lá em Belo Horizonte, na verdade Lagoa Santa, ali do lado de Belo Horizonte, a nossa turma eram 156 se formando para serem oficiais da Força Aérea, 121 médicos. Então a maioria, eu era o mais velho da turma e poder de fato ter esse contato com jovens e jovens profissionais, jovens que estão chegando aí para... Alguns não têm vivência nenhuma de igreja. Eu costumo dizer que o quartel é um mosteiro secular. Então o capelão tem a missão de ser a presença de Deus lá no meio deles. E também eu acho que uma outra graça também, Dom Marconi, que pertencia aqui ao nosso regional da CNBB, inúmeras vezes o senhor esteve com ele como sacerdote, não deixa também de ajudar e reforçar essas realidades. Sim, a presença do Dom Marconi entusiasmo, assim, ele pregou retiro pra gente, deu curso de formação. Então, era uma das preocupações que eu não sabia quem era o bispo que ia vir, né? Eu pensei, Dom João aposentando, não sabia que ia vir um bispo tão bom igual o Dom Valdemar. Então, o desejo de ir também foi pensando nisso, de ajudar o Dom Marconi e poder auxiliar nesse ministério. Padre Tiago Henrique, muito obrigado por essas palavras aos nossos amigos ouvintes. Parabéns, sucesso nessa nova etapa que a igreja confia ao Senhor. Muito obrigado, Paulo. Obrigado aí a atenção dos ouvintes. Quem for em Fortaleza pode procurar a capelania lá da base aérea, bem perto do aeroporto. O nosso muito obrigado ao Padre Tiago. Diácono Ricardo José. Nós tivemos recentemente o Padre Alain, que também ingressou nas Forças Armadas, sendo capelão. E agora o segundo padre do nosso clero, é lógico, como ele bem disse, com a autorização do bispo, etc., que se o bispo não autorizar, não tem ingresso. Mas ele também agora está servindo no ordinariato militar, o Padre Diaco, o padre Tiago. É uma grande graça para a diocese, para a igreja, ter sacerdotes lá, para também somar na evangelização. Sim, a diocese de Anápolis tem essa particularidade de poder ofertar outros padres que possam atuar em outras áreas, não só na diocese de Anápolis, mas também de um modo geral. Então temos padres que atuam lá na Força Aérea Brasileira, temos o padre que está na França, temos padres que está
atuam na Diocese de Goiânia. Então, graças a Deus, a Diocese de Anápolis consegue partilhar um pouco das nossas alegrias, que são os nossos padres, para poderem também ajudar outras dioceses e outras instituições. É verdade. Diácono, por falar em alegria, o senhor que está servindo a catedral, né, a paróquia mãe, a casa mãe, a casa do bispo, onde tem a cátedra, vocês também estão nas vésperas de imensas alegrias, porque está se aproximando a gloriosa festa em louvor ao Senhor Bom Jesus da Lapa, diácono. O senhor poderia falar melhor para os nossos amigos, ouvintes, essa programação que com certeza o padre Edmilson, o senhor, os outros padres que auxiliam na catedral, prepararam com muito carinho. Uma grande alegria para a catedral, porque nós vamos comemorar essa festa, né? Então, nós vamos resgatar uma antiga tradição que era feita anteriormente, porque as festas da catedral eram feitas na praça. E no decorrer do tempo nós voltamos com a festa para o interior do pátio da catedral. Esse ano vai haver essa particularidade. Então, no dia 27 já desse mês de agosto, então nós vamos começar com um jantar de abertura e depois vamos poder confraternizar com os irmãos até o dia 6 de setembro. Então, desde já, então, com muita alegria, nós convidamos todos os paroquianos, não só da catedral, mas também todos os da Diocese de Anápolis, que possam vir nos privilegiar com a presença e estar aqui conosco. E, diácono, estamos nesse mês das vocações, né? O mês já está quase concluindo, mas o senhor deu, digamos assim, entre aspas, o primeiro passo para chegar onde hoje o senhor está na diaconia como catequista. Sim. Comecei aqui nas antigas comunidades que eu estava como catequista. E é uma vocação também. Então, poder levar os ensinamentos da igreja àqueles que, porventura, estão iniciando a sua vida cristã, as crianças, os jovens, os adultos. Então, a catequese foi também, dentro desse processo, um espaço que eu também pude crescer na minha vocação, porque é levar aos outros aquilo que eu também aprendi. Muito importante isso. É verdade. Diácono, mas nós já começamos, né, essa grande festa em louvor, né, a gloriosa festa em louvor ao Senhor Bom Jesus da Lapa. O que o senhor poderia partilhar dessas realidades na casa-mãe, na paróquia-mãe que o senhor está servindo, essa festa que já demos início? Então, é também importante destacar que nós iniciamos a festa, né, em honra ao Bom Jesus. Então, isso compreende uma série de programações que vamos ter no decorrer desses dias. E começamos sempre com Santo Terço, às 5h30, depois tem bênçãos, depois Santa Missa e depois a parte social. Então, para nós é motivo de alegria, porque é onde nós nos encontramos com outras pessoas que, porventura, não vemos com tanta frequência. E também fazemos o convite, né, de que as pessoas possam vir compartilhar conosco dessa alegria que é a festa em honra ao Bom Jesus esse ano, com a particularidade de estar sendo feita na Praça Bom Jesus também. Que legal, diácono, espaço maior, ambiente agradável, propício para as famílias trazerem seus filhos. E também, diácono, é um momento também, assim, eu diria, de fortalecimento das paróquias que tem dentro da catedral, porque a unidade ali já é grande, mas ela aumenta mais ainda com essa intensidade, com essa harmonia na liturgia, no servir as pessoas que vêm. Isso é ser igreja também, ser acolhedora, diácono. Isso, a igreja está sempre de portas abertas. O padre Edmilson costuma dizer que a catedral está sempre de portas abertas para acolher a todos, né? Então, como casa-mãe, que assim chamamos a catedral, então, como mãe está aqui, sempre para acolher. E justamente pelo fato de ser mãe, então, tem as outras irmãs, né? As outras paróquias que, porventura, também fazem parte da Diocese de Anápolis. No entanto, estamos aqui sempre de portas abertas, com confissões, com santas missas, com acolhimento de um modo geral. Então, são sempre muito bem-vindos, né? Todas as paróquias. Geralmente, nós falamos que temos poucos paroquianos da catedral, porque os demais paroquianos são de outras paróquias que estão sempre aqui de passagem, né? Vêm, ou estão na Santa Missa, ou vão para a confissão, ou atendimento, mas estamos sempre de portas abertas. É isso que é a catedral.
É verdade, Diácono. Diácono, mas como nós dissemos, né, o senhor falou agorinha das 4 ordenações que nós tivemos na catedral, mas a nossa santa e amada diocese já anunciam mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 ordenações diaconais, já mais para o final do ano. Serão ordenados, pela graça de Deus, o Adriano, o Caio, o Gabriel, o Lucas, o Vinícius e o Wilgner. Eles serão ordenados no próximo dia 10 de outubro. Muito belo, diácono. Nesse mês vocacional, né, recentemente nós tivemos essas ordenações na catedral e agora para o dia 10 de outubro a diocese já divulga mais 6 ordenações diaconais. Grande graça para a igreja de Anápolis, porque temos muitas vocações. Acabamos de sair dessas 4 ordenações presbiterais e já caminhamos para mais 6 ordenações diaconais, que, dando tudo certo, daqui mais um tempo teremos mais 6 novos padres na igreja. Então a diaconia ela passa por 2 processos, digamos. A diaconia permanente, que são aqueles casados ou celibatários que escolhem esse caminho, e a diaconia temporária, que é essa que esses irmãos agora vão passar, né? Digamos, vão receber a diaconia temporária e depois vão ser ordenados sacerdotes. Então, uma grande alegria a Diocese de Anápolis poder contar depois com mais esses 6 irmãos que vão ser ordenados diáconos temporários, né? Que legal. Diácono, como nós dissemos, é um privilégio muito grande estar com o senhor. A gente gostaria que o senhor partilhasse um pouquinho, porque, por exemplo, as pessoas veem em uma ordenação, por exemplo, as que tivemos agora sacerdotais, ou nessas próximas que teremos diaconais, ou vem num Corpus Christi, vê toda aquela estrutura ali da catedral, como nós dissemos, essa casa-mãe, acolhedora, toda aquela disciplina, liturgia, inúmeras situações. Mas para quem não sabe, assim, eu vou abrir aspas, mas é o diácono Ricardo que está aqui do meu lado, é lógico, com total autorização do padre Edmilson, que organiza todas essas realidades, de acolher os sacerdotes, acolher o senhor bispo, os seminaristas, pessoas de outras cidades, as autoridades, etc. Como que se dá a logística dessas realidades que sempre vocês têm na catedral, porque é a casa-mãe, diácono? Isso, geralmente por ser casa-mãe, casa do bispo, então aqui recebemos esses eventos, né, de maior porte, digamos assim. Então, não é fácil organizar tudo isso. O Corpus Christi demanda um trabalho que vai de quase 2 meses em preparação, porque a gente precisa buscar recursos, não fica barato. Então, demanda muito trabalho. Graças a Deus, temos um seleto grupo de pessoas aqui na Catedral que sempre nos auxilia. Então, algumas pastorais, movimentos e grupos que são um suporte, né? Tudo amparado pelo padre Edmilson, que sempre nos dá as orientações necessárias. Assim seguimos, seja para um Corpus Christi, seja para as ordenações diaconais, sacerdotais, ou qualquer outro evento que demande um trabalho, né? Então, é sempre gratificante, porque daí nós podemos também exercer a nossa diaconia, que é sempre servir ao próximo. É verdade. Por falar em diaconia, hoje os diáconos permanentes, até se eu poderia falar que às vezes nem todos, a audiência do rádio é muito rotativa, mas nem todos sabem a diferença entre o diácono permanente e o diácono transitório. Primeiramente, eu poderia explicar, lógico, em formas gerais, a diferença entre eles e, por extensão, as situações do sacerdócio. Sim, todo o processo começa com a vocação. Uma vez estando aptos para o caminho do sacerdócio, então, eles passam por esse processo, ou seja, o presbiterato, e depois seria antes a diaconia, o diaconato, depois o presbiterato, né? Então, isso faz parte do processo de ordenação. Ou o diácono pode ser permanente, que é o meu caso e dos demais irmãos que temos aqui hoje na Diocese de Anápolis, que são 20 irmãos, e também tem os diáconos transitórios. Eu havia falado temporários, mas são transitórios. Então, eles, depois de aprovado, eles vão receber o presbiterato, né? Então, eles ficam durante um tempo como diáconos transitórios para depois receber a ordenação presbiteral, ou seja, se tornarem sacerdotes, né? É verdade. E o que até onde pode ir, entre aspas, o diácono permanente ou temporário,
no que diz respeito às funções, às atividades dentro da igreja e a diferença com o ministério sacerdotal, diácono? A vocação à diaconia é uma só, seja permanente ou temporária, durante o período que estão ali, é a mesma coisa. Então, tudo que o diácono permanente faz, o diácono transitório também faz, ou vice-versa. Então, o que acontece é que, dentro da diaconia permanente, podem acontecer de ter diáconos casados ou diáconos celibatários, como é o meu caso e do diácono Francisco de Alexânia. Então, nós, com a nossa vida cotidiana, nós nos dispomos a servir a Santa Igreja dentro da nossa realidade. Já os irmãos transitórios, eles se dedicam 100% da vida à Igreja, né? É verdade, que legal. Hoje, como o senhor me disse, o grupo dos diáconos permanentes são 20 diáconos e a gente vê ali inúmeras situações dentro de vocês, né? Várias diversidades, eu diria assim, no campo da sociedade, da atividade que exercem, filhos, netos, etc. Isso, nós temos 20 diáconos. No último dia 10 de agosto foi dia de São Lourenço, então comemoramos o dia do diácono, né? Então, o Dom Valdemar até fez uma brincadeira com o diácono Sebastião, do Santuário Santo Antônio, que ele tem 83 anos de vida e ainda serve à igreja, né? Com muita intensidade. Então, é muito importante destacar isso, porque os irmãos, dentro da sua realidade, temos diáconos professores, temos diáconos juízes, temos diáconos mecânicos, temos diáconos que atuam dentro da sua realidade. Então, no nosso cotidiano, nós nos adaptamos, primeiramente, para servir a igreja e depois, dentro das nossas realidades, também servimos aqui fora nas nossas atividades normais, né? Que legal, estamos apresentando o programa Cristo Vive aqui na sua emissora. O nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência e reportando mais uma vez o sinal nosso, diácono, chega a várias cidades e vocês estão escutando aí, sendo possível, né, se for de outra cidade, dê um pulinho aqui em Anápolis. Nós começamos no último dia 27 de agosto essa grande festa, né, em honra a Bom Jesus da Lapa, que vai até o dia 6 de setembro e com certeza a catedral aqui, a casa do bispo, onde o diácono Ricardo aqui colabora com a Santa Igreja, estará de portas abertas para receber você, não só na igreja, no confessionário, em uma outra situação, mas também nessa parte social. Diácono Ricardo, já estamos indo para o finalzinho do nosso programa. Qual que é o recado que o senhor tem para passar para todos os nossos amigos ouvintes que nos acompanham neste momento? De modo particular, agradecer por estar aqui hoje, contando um pouquinho da minha realidade como diácono permanente da Santa Igreja, mas também de levar até os irmãos e irmãs essa alegria de poder servir sempre. Então, agradeço de poder participar, renovo o convite aos irmãos também, que possam vir à Catedral. Vamos ter no final, no dia 6, o levantamento do mastro, vamos ter banda, vai ter muita coisa bonita. Então, venham participar conosco e venham se alegrar conosco nesse dia. Programa Cristo Vive, um programa da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis. Com as graças de Deus, voltaremos na próxima semana. E Ave Maria! Você ouviu o programa Cristo Vive, o jornalismo na Santa Igreja.